Olá, galera, vamos lá retomar, não é? Sextou, vamos retomar nossas aulas. Semana passada eu queria justificar você, meu aluno, no desafio, que eu estive ausente, né? Que eu estava numa missão, né? Uma missão. Eu também sou professor do estado, eu estava numa missão nos interiores, né? Em Ferreira Gomes, Porto Grande, passei meu final de semana todinho lá, mas eu tinha avisado o nosso coordenador, o Jorginho, aqui, que me substituísse, porque eu estava numa missão no interior. Mas voltando aqui, vamos tentar retomar, não é? Vamos tentar retomar tudo o que a gente estava vendo com vocês na aula passada. A última vez eu apresentei para vocês esse material, né? Meu desafio EAD, resumo teórico e questões. Eu vou fazer uma retomada, porque é muito bom a gente relembrar o que a gente já estudou, porque geralmente tem que estar constantemente colocando isso na cabeça. Meus filhos, o segredo de tudo é simulado, né? Hoje mesmo a galera aí vai disponibilizar para você um novo simulado que eu fiz. Cada aula que eu ver eu trago um simulado, né? O segredo do sucesso é justamente um simulado. Então vamos lá. Meu desafio é EAD. Vamos relembrar algumas coisas dos nossos conteúdos, tá? Bem, aqui você tem as escolas literárias, né? As escolas literárias todinha, né? Que nós estudamos durante esses meses que antecederam aqui nossa revisão. Estamos na revisão, né? Para você que está entrando agora, estamos na nossa revisão. Já está falta pouco, uns 23 dias para a prova do Enem. Está chegando o dia, está chegando. E a gente tem que começar a retomar, pelo menos estudar aqueles assuntos que mais têm caído nas provas, não é? Aí eu trago para você aqui a matriz de referência. Por que, professor, a gente tem que ler essa matriz de referência? Porque as questões do Enem são questões previsíveis, né? Se nós temos 30 habilidades, nós temos 30 habilidades em linguagem, como são 45 questões, você sabe que alguma dessas habilidades elas vão se repetir, né? Por exemplo, um dos assuntos que é xodó da prova do Enem é funções da linguagem. Só o ano passado, o ano de 2024, caiu 3 questões de funções da linguagem, que está dentro da matriz de referência, né? Aí eu trago aqui para você, sempre eu vou colocar isso aqui para vocês estudarem os assuntos que mais têm caído nas provas. Isso aqui é importante você saber. Os assuntos que mais têm caído nas escolas, esses foram os assuntos que nós estudamos durante esse preparatório todinho, né? Estudamos, por exemplo, gêneros literários, gênero épico, gênero lírico, gênero dramático. Estudamos movimentos que pertencem ao período colonial, que é o quinhentismo, barroco e arcadismo, né? E o período nacional, que foi bastante explorado no ano passado, né? Do romantismo ao modernismo. Isso aqui é uma reflexão, geralmente eu trago essa minha reflexão aqui, quando a gente está na véspera, quando a gente vai fazer aquela revisão de véspera, eu sempre trago essa reflexão aqui, depois eu leio para vocês de novo, é muito bom, porque isso aqui motiva a gente a estudar cada vez mais. Aqui, eu sempre digo para os meus alunos, o Enem, ele não é só estudo, tá, meus filhos? Não é só estudo, o Enem é estratégia, você saber delimitar aquelas 5 horas e meia para resolver essas 90 questões que são de linguagem, né? E mais o conteúdo da redação, mais a redação que vocês têm que preparar para a banca, né? Aí aqui eu coloquei para vocês o top 10. O que seria esse top 10? Esse top 10 são os assuntos que mais têm caído nos últimos Enem. Você tem que saber, reta final é simulado e estudar os assuntos que mais têm caído, né? Aqui eu apresento para você as escolas literárias todinhas, né? Pessoal, quantas questões de literatura tem caído na prova do Enem? Geralmente de 8 a 10. O ano passado foram 9 questões que caíram de literatura, que a gente não pode perder. Se a gente almeja um lugar mais alto no pódio, não é? A gente tem que estudar, pelo menos, para te garantir a nossa aprovação. Aí aqui eu apresento para você as escolas literárias todinhas. Eu quero começar daqui hoje, relembrando com vocês as palavras-chave de cada movimento literário, né? O quinhentismo, que vai de 1500 a 1601, onde você tem a Carta do Descobrimento ou Achamento do Brasil, né? O que geralmente que vocês têm que saber da carta, sempre a carta cai, né? Sempre a Carta do Descobrimento ou Achamento do Brasil, ela tem caído nas provas do Enem. Que vocês têm que saber sempre, meus filhos, na hora que estiver resolvendo uma questão sobre quinhentismo, primeiro, é saber se esse fragmento da carta está descrevendo a Terra, ou está descrevendo, só é 2 hipóteses, ou descreve a carta, a Terra, melhor dizendo, ou descreve o índio, né? E eles vão perguntar sempre para vocês se a carta de Pero Vaz de Caminha, se ela é um documento literário ou documento histórico. Já falei várias vezes para vocês que é um texto, documento histórico político, né?
Ou seja, não é um texto literário porque tem nada a ver a carta com texto literário, que nem o quinhentismo foi considerado uma escola literária de fato, né? O quinhentismo são os relatos dos cronistas e viajantes portugueses que vieram ao Brasil, vieram ao país com a função de relatar o descobrimento do Brasil, né? Então eu coloquei aqui para vocês todas essas palavras-chave, meus filhos, eu tirei das provas, tirei da banca, que é a banca Sebrasp, a banca que vai preparar o Enem, tá? A carta é o testemunho histórico político, que é que ela tem que principal função mostrar o olhar do colonizador sobre a gente da terra. Isso aqui foram retirados das provas, das questões que caíram sobre quinhentismo, que eu queria relembrar com vocês. Barroco ou ecos do barroco, né? Você sabe que o barroco ele foi considerado o nosso primeiro estilo de época brasileira. Professor, por que o barroco foi considerado o nosso primeiro estilo? Porque o quinhentismo não foi considerado uma escola literária de fato. Como o quinhentismo não foi considerado uma escola literária de fato, o nosso primeiro estilo de época foi o barroco. Professor, o que é que eu tenho que saber do barroco? As palavras-chave que definem a escola, não é? Então você tem a crítica social através da sátira. O que é a sátira? A sátira é um gênero literário voltado para a zombaria, voltado para a crítica, onde você vai criticar pessoas, vai criticar costumes, vai criticar a sociedade, vai criticar valores. Então, crítica social pintou barroco na prova de vocês do Enem. Tente lembrar da sátira, tá? Depois nós temos o setecentismo, o arcadismo, né? E o seu tripé, seus pilares. Pessoal, o que é o pilar? O pilar é uma coisa que vai fincar, vai erguer a escola, né? O arcadismo, ele fica em cima da razão, né? Ele fica em cima da razão, que é o racionalismo. Ele fica em cima da natureza, ufanismo. Não esqueçam disso. Essa semana agora eu tive fazendo revisões nas escolas que eu trabalho. Muita gente estava esquecendo. Pessoal, eu não lembro mais o que é ufanismo. Tem que saber, pessoal, porque essas palavras, elas vão definir uma questão, né? Ufanismo é só você lembrar natureza, ufanismo, natureza, ufanismo, né? Depois nós temos a verdade, né? A verdade que é a verossimilhança e a clareza. O que é isso? É que são os temas que vai erguer a escola Arcade. Então observa lá, o processo de constituição e formação de uma identidade, o primeiro grito de protesto político e reivindicação social começa aqui. Começa com o arcadismo, começa com a Inconfidência Mineira. Pensa num assunto que a banca gosta de cobrar para você, Inconfidência Mineira. Gosta de cobrar para você, por exemplo, né, qual foi a causa principal para eclodir a Inconfidência Mineira, que foi justamente a cobrança de impostos abusivos cobrado pela coroa portuguesa ao Brasil. Nome desse imposto, derrama, percentual desse imposto. Qual é o percentual desse imposto? 20%. Naquela época, pessoal, o nosso salvador da pátria era Tiradentes, né? Tiradentes foi esquartejado em praça pública, que era uma forma de fazer justiça que os portugueses faziam, né? E esquartejando em praça pública, né? Eram duas formas de fazer justiça que eles falavam antigamente, né? E uma dessas, a antropofagia a primeira, e a segunda é o esquartejamento. Depois nós tivemos aqui um período de transição, que é justamente aquela passagem do arcadismo para o romantismo. Nós temos o pré-romantismo. Professor, eu posso dizer que o pré-romantismo, né, ele é o sincretismo? Eu coloquei no material para você. O pré-romantismo, ele é um sincretismo, né? Um sincretismo igual ao pré-modernismo, igual ao tropicalismo. O tropicalismo também é um sincretismo. É a fusão do samba, bolero, baião, rock. Então, o tropicalismo também, que surgiu na década de 60 para combater o regime militar, também é uma espécie de sincretismo. Depois nós tínhamos aqui o romantismo, né? O romantismo que vai de 1836 a 1881, onde nós temos também os pilares. Nós temos os pilares do arcadismo, temos os pilares do romantismo. Do romantismo nós temos o subjetivismo, o nacionalismo, né, que é o sentimento de amor à pátria, sentimento de amor ao Brasil, que a gente vai mostrar ano que vem, né, na Copa do Mundo, né? Vamos vestir a amarelinha e provar que nós somos brasileiros, que nós amamos o Brasil. E o sentimento de liberdade, que coincide com a liberdade de criação, são os eixos temáticos do romantismo. Depois nós temos o realismo. Vocês viram a quantidade de questões que nós resolvemos aqui no meu desafio EAD, quantidade de questões relacionadas ao realismo. Cai muita questão do realismo, que muitas das vezes a questão do realismo você tira pela palavra-chave. Realismo é relações sociais.
Realismo é homem e sociedade, realismo é o papel do homem, e essa função que esse homem desempenha na sociedade é um dos objetos de estudo do realismo, né? Aí você tem o realismo, coloquei para vocês palavras-chave, relações sociais, sociedade, depois nós temos o naturalismo. Naturalismo com descrições minuciosas e precisas e narrativas lentas, né? A narrativa é uma das características do romance, naturalista, é a lentidão da narrativa. Por que, professor, a narrativa do naturalismo é lenta? Porque eles perdem muito tempo descrevendo origem de personagem, ambiente, paisagem, que torna o texto lento. É o que nós chamamos de lentidão da narrativa ou narrativa lenta. E o determinismo? Rapaz, pensa num tema que tem caído constantemente na prova do Enem, é o determinismo. O determinismo ele é um princípio, ele é uma corrente filosófica que vai influenciar justamente, né, o naturalismo. E o zoomorfismo, né, o zoomorfismo ou a zoomorfização, que é a redução do homem à condição de animal, à condição animalesca, né? O zoomorfismo, depois nós estudamos aqui o parnasianismo, né? O parnasianismo que tem P de parnasianismo, P de perfeito, P de perfeccionista, P de perfeição formal, né? Perfeição formal é a preferência que eles tinham em escrever sonetos. Soneto é uma das formas de composições poéticas da escola parnasiana. Então, a perfeição formal, a arte pela arte. Essa arte pela arte é o ideal parnasiano, que é o culto do belo, o culto da beleza, né? E o racionalismo são os temas principais da escola parnasiana. Depois nós temos aqui o simbolismo, né? S de simbolismo, S de sinestesias, sensações, sons, sonoridades. Lembra das figuras sonoras, né, que é trabalhado dentro da escola simbolista. E o simbolismo também é um movimento que sempre tem caído questões relacionadas a essa estética, né? Simbolismo é sublimação, simbolismo é sinestesia, sons, sensações, sonoridade. Simbolismo lembra do principal representante, que é João da Cruz e Souza, que sofreu o preconceito de cor, né? Sofreu a discriminação. Então, simbolismo também tem se feito presente na prova do Enem. Depois nós tínhamos, entre o simbolismo e o modernismo, nós temos um período de transição, que é chamado de pré-modernismo, que já caiu na prova do Enem. Eles perguntando para você por que o pré-modernismo não é uma escola literária de fato, por que o pré-modernismo ele é considerado um sincretismo ou ecletismo cultural, que toda vez que falar de sincretismo, meus filhos, presta atenção, o pré-modernismo ele é um movimento sincrético, é um movimento eclético, porque ele é a fusão de outros. Por exemplo, o que é que você tem aqui no pré-modernismo? Você tem autores parnasianos e simbolistas que vão se revezar. Igual lá o pré-romantismo, lá em cima, que eram autores ácades e românticos que vão se revezar. E o tropicalismo, que é a fusão de vários estilos, como o rock, o samba, o baião, o bolero, tudo se mistura para formar o movimento Tropicália, né? Então você tem aqui, no caso, o nosso querido pré-modernismo, que é um sincretismo cultural, que é a fusão dos estilos parnasianismo e simbolismo. O pré-modernismo, que é importante você saber aqui, que ele não foi considerado uma escola literária de fato, que o pré-modernismo é um período ou fase de transição, que é a passagem do simbolismo para o modernismo. Agora, meus filhos, tome cuidado com essa escola chamada de modernismo. Ela é a maior, é a mais extensa, é a que mais cai, né? Eu geralmente aconselho assim, eu falo para os meus alunos assim, reta final, meus filhos, vamos estudar o modernismo porque é a escola mais importante. Então, modernismo é reformar, modernismo é nacionalizar, modernismo é modernizar, modernismo é nacionalismo, modernismo é o sentimento de liberdade, modernismo é valorização de uma língua nacional, a língua falada pelos povos nas ruas, a língua do povo, a língua errada do povo, que é aquela língua que eu costumo dizer que o professor de língua portuguesa te ensina o correto, a gramática normativa te ensina o correto, e você insiste em falar o português com todos os erros. Esse português com todos os erros é justamente a língua do povo, né? Que é também chamada de linguagem simples e coloquial. Então você tem aqui modernismo, 1922 até os nossos dias. Então eu coloquei assim para você. Modernismo é reformar, modernismo é modernizar,
Modernismo é nacionalizar. Aí eu coloquei como temas da escola, nacionalismo, ruptura com o passado, rompimento com os parnasianos e uso do coloquial. O que é esse uso do coloquial? É a língua falada pelos povos nas ruas, é a língua do povo, é a língua errada do povo, que é uma das principais características do movimento modernista. Então, sobre os movimentos são esses. Depois eu coloquei dos outros movimentos que surgem a partir do pré-modernismo. Aí eu coloquei assim para você, ó, pré-modernismo, ruptura com o passado, né? Os pré-modernistas são anti-parnasianos e anti-gramáticos. Quando você fala de gramática, você lembra da escola parnasiana, que a escola parnasiana, ela segue a gramática. Por ela seguir a gramática, ela vai seguir regras. Os modernistas não querem seguir regras. Os modernistas, eles querem ter liberdade, né? Eu quero liberdade para criar, eu quero liberdade para conscientizar, modernismo para me expressar. Então, o modernismo quer total sentimento de liberdade, tá? Aí o que eu coloquei para vocês, as vanguardas europeias. Sempre cai uma questão de vanguarda europeia, né? O que é essa vanguarda europeia? É a libertação da arte, onde você tem o futurismo. O que é o futurismo? É a filiação da literatura com os tempos modernos, né? Com a modernidade. Qual é a palavra-chave de futurismo? Velocidade, olha aí. Exaltação da vida moderna. Expressionismo, Edvard Munch. Principal palavra-chave do expressionismo, professor, emoção e expressão. Palavras-chave do cubismo, quebra, desintegração, formas geométricas. E dadaísmo, aí você tem Tristan de Tzar e Marcel Duchamp, negação ao passado e onírio, que é o mundo dos sonhos. Surrealismo, Salvador Dalí. Surrealismo é sonho, é surreal, é irracional, é sondagem interior, busca do homem primitivo, libertação do inconsciente e subconsciente e valorização do sonho. Esse é o surrealismo, né? Depois você tem o impressionismo. Qual é a palavra-chave de impressionismo? Cor e luz. Qual é a palavra-chave de pós-impressionismo? Liberdade artística. Qual é a palavra-chave de fauvismo? Uso arbitrário da cor. Qual é a palavra-chave de abstracionismo? Não representacional, né? E agora a semana. Essa semana eu queria comentar um pouquinho sobre a semana, porque na literatura o modernismo só existe por causa da Semana de Arte, né? Você sabe que a Semana de Arte foi o acontecimento cultural mais importante surgido no primeiro momento modernista. Bora relembrar um pouquinho sobre Semana de Arte. Semana de Arte Moderna, meus filhos, olha lá. Ela aconteceu no período de 11 a 18 de fevereiro de 1822. Ela aconteceu em 3 grandes dias, números ímpares, tá? Então ela é aberta no dia 13 com uma palestra, com uma conferência, A Emoção Estética na Arte Moderna, na qual, em linguagem tradicional e acadêmica, o escritor pré-modernista Graça Aranha manifestava seu apoio à literatura modernista. Tudo isso aconteceu no dia 13. No dia 15, que foi a noite mais importante, a mais tumultuada das 3, foi aberta também com uma conferência, com uma palestra, Arte Moderna, proferida por quem? Menotti Del Picchia. Professor, o que ele reivindicava? Liberdade total e renovação nas artes modernas. Nesse segundo dia aqui, foi negada a filiação modernista ao futurismo de Filippo Marinetti, mas ao mesmo tempo foi defendida a integração da poesia com os tempos modernos, a liberdade de criação e a criação de uma arte genuinamente brasileira. Tudo isso aconteceu no segundo dia. No segundo dia também foi feita uma exposição de artes plásticas com trabalho do pintor Di Cavalcanti, Vicente do Rego Monteiro, Zina Aita, Vitor Brecheret e muitos outros artistas plásticos expuseram o trabalho no dia 15. No dia 15 também foram declamados 2 poemas. O poema Os Sapos, composto por Manuel Bandeira, declamado por Ronald de Carvalho, que era uma espécie de crítica à literatura do passado, à literatura parnasiana, né? Esse é o poema Os Sapos. Nós tivemos também o poema Ode ao Burguês, composto por Mário de Andrade, declamado por próprio Mário de Andrade, que era uma espécie de criticar a sociedade que assistia à semana, que era a sociedade aristocrática e burguesa da sociedade paulista do século XX, né? Tudo isso foi declamado no segundo dia. Então, todos esses fatores aconteceram no segundo dia, que foi considerada a noite mais importante e a mais tumultuada das 3. Chega o último dia. O último dia é o dia 17. O dia 17 foi dedicado à música.
sendo a figura de maior destaque o compositor Heitor Villa-Lobos. Foi quando ele adentra o Teatro Municipal de São Paulo de chinelos e de casaco. Na ocasião, todo mundo achava aquela cena, né, impactante. Como é que pode um dos principais representantes da música estar trajando essa vestimenta, está de casaco? Ele está de chinelo, já que esse evento, a Semana de Arte Moderna, era um evento grandioso, glamuroso, feito para a alta sociedade de São Paulo, e um dos principais representantes da música está trajando essa vestimenta. No final do evento, foram entrevistar o compositor Heitor Villa-Lobos. Perguntaram assim para ele: Heitor Villa-Lobos, por que você está usando essa vestimenta? Ele olhou para o pé e falou assim: eu estou usando essa vestimenta porque eu estou com calo arruinado e eu não quero machucar os meus pés. Tudo isso acontece no segundo dia da Semana de Arte Moderna, tá? Ou melhor, no terceiro e último dia, retificando, no terceiro e último dia, tá? Segunda foi arte moderna, o terceiro foi música. E essa atitude do compositor Heitor Villa-Lobos foi no terceiro dia, que foi o dia 17. Beleza? Isso que foi a semana. Uma vez eles perguntaram nos nossos vestibulares assim: qual a importância da Semana de Arte Moderna para o advento do modernismo? Ela foi importante na criação e solidificação de uma arte genuinamente brasileira. Aí você tem aqui a Semana de Arte Moderna. As origens do modernismo é com a semana, porque essa é a posição da literatura, porque as artes dizem que o modernismo surge em 1917 com a exposição de Anita Malfatti. Vocês lembram dessa cena, não é? Que ela queria trazer as influências das vanguardas para o Brasil, e o Monteiro Lobato, um escritor pré-modernista, né, trabalhava em jornal, aí ele vai publicar um artigo chamado de Paranoia e Mistificação, justamente, não é, para criticar a Anita, porque ela queria trazer as influências das vanguardas, e eles não queriam isso, tá? Então essa é a Semana de Arte, esse é o modernismo que eu coloquei assim para vocês. Modernismo, 1922 até os nossos dias. Principais temas: você tem o nacionalismo, você tem o cotidiano e você tem o sentimento de liberdade e criação. Beleza? Vamos passando o nosso slide, que esse material é grande demais. Grande demais porque nós temos 10 questões de literatura para a gente acertar. A gente vai acertar todas, vamos gabaritar todas as questões de literatura do Enem, se Deus quiser. Vamos lá. Modernismo, 1922 até os nossos dias. Semana de Arte Moderna, criação de uma arte genuinamente brasileira. Aí aqui eu vou dividir o modernismo em fases ou gerações. A primeira fase ela vai de 1922 a 1930. Não é? Ela teve um predomínio na poesia, ela é chamada de fase heróica. Professor, por que fase heróica? Porque reúne os melhores escritores, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira. Todos eles apareceram na primeira fase. Quais as principais características? Ruptura com o passado, P de passadismo, P de parnasianismo, nacionalismo, busca de identidade. Isso aqui tudo é característica da primeira fase. Segunda, a procura de uma língua brasileira, o coloquial, a língua falada pelo povo nas ruas, a língua do povo. A língua que contém todos os erros gramaticais. Aquela língua, meus filhos, que você só pode usar no processo de comunicação. Você não pode, hipótese nenhuma, escrever, né, a sua redação do Enem com essa língua que a gente fala diariamente, né? Essa é a proposta da primeira fase, né? Valorização de uma língua falada pelos povos nas ruas. A procura de uma língua brasileira, o coloquial, que é justamente essa língua com todos os erros. Depois nós temos volta às origens, ao quinhentismo, da questão do nacionalismo, da questão do índio, valorização do índio verdadeiramente brasileiro. Isso o que é? Isso é a primeira fase. Ela é chamada de fase o quê? Fase heróica. A segunda fase ela vai de 1930 a 1945. Aqui se estabelece o romance regionalista que retrata uma certa região do país. Por exemplo, meus filhos, se eu falar de seca, qual é a primeira coisa que vem na cabecinha de vocês? Seca é relacionada ao Nordeste. Nordeste que tem a seca, não é? E a prosa intimista que estuda o romance urbano. Essa é a segunda fase. E a terceira e última fase, que ela começa a partir de 1945, ela é chamada de pós-modernismo, ou pós-modernidade, ou neomodernismo. Essa terceira fase nega algumas propostas da primeira e retoma o uso cuidadoso e consciente da palavra. Quando a gente estudar literatura contemporânea, né? Daqui a pouco a gente vai resolver a questão de literatura contemporânea, que é a última parte do nosso programa.
a literatura contemporânea ela tem como objeto de estudo a palavra. Eu costumo dizer o seguinte, a literatura começa com a palavra, lá no conceito de literatura, e termina com a literatura também com o estudo consciente e cuidadoso da palavra, né? Bem, isso aqui é a terceira fase, que é chamada de pós-modernismo. Pós-modernismo, o neomodernismo começa a partir de 1945, o uso da palavra. Aí você tem um concretismo, anos 50, 52, 56, uma poesia que valoriza a forma. Neoconcretismo, quem eram os destaques? Né? Quem eram os destaques aqui do neoconcretismo? Lígia Clark e Hélio Oiticica. Tropicalismo e poesia marginal. Tropicalismo nos anos 60 e poesia marginal no ano 70 são poesia de protesto ao regime militar de 64. Beleza? E para fechar, o movimento pop, movimento da arte, né? E fechando aqui, falando um pouquinho sobre as tendências contemporâneas, falando do teatro. O teatro, porque a gente fala muito de poesia e prosa, a gente quase não fala de teatro. Mas o teatro moderno, ele surge em 1943 com a peça Vestida de Noiva. A peça Vestida de Noiva, de 1943, de Nelson Rodrigues, marca o teatro moderno brasileiro. Beleza? Com isso aqui, a gente fecha todo o nosso conteúdo com palavras-chave, meus filhos. Agora vamos para as questões. A primeira questão que nós já resolvemos, vamos só gabaritar aqui, né? Eu vou começar a usar aquelas estratégias de começar a resolver as questões pelo enunciado. Pelo enunciado. Eu quero que vocês façam isso, meus filhos. Por quê? Um dos nossos maiores adversários na prova do Enem é o tempo, o relógio. Lembre que vocês não podem usar relógio. Eles proíbem de você de usar relógio. Eles mesmos vão marcar para você o tempo de prova, né? Então a gente tem que ganhar. As questões de literatura todas são baseadas em texto. Não tem jeito, não tem como fugir, né? As questões todas são com texto. Então bora ver, começar a criar uma espécie de expertise, começar a resolver essas questões justamente pelo enunciado. Aí você tem nessa primeira questão assim: o romance Senhora de José de Alencar foi publicado em 1875. No fragmento abaixo transcrito, a presença de Dona Firmina Mascarenhas como parente, entre aspas, de Aurélia Camargo. Lembra que os protagonistas é Fernando Seixas e Aurélia Camargo. Assimila práticas e convenções sociais inseridas no contexto do romantismo, pois, aí nós gabaritamos essa questão aqui, na primeira questão nós gabaritamos letra D. O narrador evidencia o cerceamento sexista à autoridade da mulher, no caso, né, Aurélia Camargo, financeiramente independente. Então, primeira questão, letra D. Eu estou sendo um pouquinho rápido, porque nós já resolvemos essa questão aqui. Primeira questão, marque aí, letra D. A segunda questão também ela é muito interessante, né? Muito interessante, que ela diz assim. Eu vou ler aqui o enunciado, porque se faz necessário eu ler esse enunciado. Olha, você vê que é muitas questões do romantismo. Lembra que eu falei para vocês? Reta final, estude os assuntos que mais caem. Os assuntos que mais caem é romantismo e modernismo. Ok? Então você tem aqui, ó. Questão 2. Ele era o amigo do rei, nas palavras de seu biógrafo Lira Neto. Ou ainda um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Assim era José de Alencar, o conhecido autor de Guarani e Iracema, tido como o pai do romance no Brasil. Por que ele é o pai do romance? Porque ele criou o primeiro romance? Não, o primeiro romance nem é dele. O primeiro romance é romance A Moreninha de Joaquim Maria de Maciel. Então por que o Alencar, professor, recebeu essa alcunha de pai do romance do Brasil? Porque a maior diversidade de obras é dele. Escreveu romance indianista, romance histórico, romance regionalista, romance urbano. Daí esse codinome dele de pai do romance no Brasil, né? Além de criar clássicos da literatura brasileira como temas nativistas, indianistas, históricos, ele foi também folhetinista, diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e até ministro da Justiça. Para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX, parte de seu acervo inédito será digitalizada. História Viva, número 99, do 2011. Aí o Enem perguntou assim, todas são questões do Enem, todas são questões da banca Sebrasp. Com base no texto que trata do papel do escritor José de Alencar,
e da futura digitalização de sua obra, depreende-se que, aí a letra correta é a letra D de dado, a digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional. Então, segunda questão, marque letra D. Primeira questão, letra D. Segunda questão, letra D. Vamos para a terceira questão. Essa aqui é uma questão sobre segunda geração romântica, a geração do mal do século. A segunda geração é chamada assim, geração do mal do século, geração ultra-romântica ou geração byroniana, porque um dos fortes influenciadores dessa geração é chamado, o inglês Lord Byron, né? Aí eles colocaram um texto, né? Leia o texto, leia o soneto abaixo e fizeram a seguinte pergunta. Já resolvi isso com vocês, estou só relembrando. O núcleo temático do soneto citado é típico da segunda geração romântica, porém configura um lirismo que o projeta para além desse momento específico. O fundamento desse lirismo é a resposta correta. Era só você lembrar das principais características da segunda fase. Negativismo, melancolia, ironia, pessimismo, sarcasmo, né? Tudo é tema da segunda geração. E a resposta para essa questão é a letra B, de bola. A melancolia que frustra a possibilidade de reação diante da perda. Então, segunda questão, letra B de bola. A quarta questão é uma questão sobre Castro Alves e a geração condoreira, né? A geração condoreira. Professor, por que essa terceira geração é chamada de condoreira? Condoreira vem de condor. O que é o condor? Condor é um pássaro andino que voa muito alto. Ele voa na Cordilheira dos Andes, né? Então, esse condor, esse albatroz, é conhecido como uma águia. É a águia do oceano. Já contei essa história para você, uma história muito bacana. Essa semana mesmo eu vi um vídeo sobre essa história. A águia, ela é um pássaro, meus filhos, andino que voa sozinho. Ela não voa em bandos, tá? Não vem uma revoada de pássaro, não. Ela voa sozinho. E tem um pássaro, né, que é o condor negro, que é um pássaro que ele desafia a águia. Sabe o que ele faz, meus filhos? Ele vem e aterrissa aqui no cocoruto da águia, ele começa a bicar. Ele bica ela todinha e começa a ferir, começa a sair sangue do pescoço da águia, né? Sabe o que a águia faz com ele? A águia mata ele no cansaço. Ela simplesmente ela alça voos maiores, ela aumenta. Quanto mais ela sobe, o ar fica rarefeito e o condor não consegue respirar. Como ele não consegue respirar, ele cai mortinho, né? Então ele costuma dizer que ela mata esse pássaro no cansaço, né? Aí o Enem cobrou essa questão aqui, mocidade e morte. Ó, eu quero viver, beber perfumes, na flor silvestre que embalsama os ares, ver minha alma adejar pelo infinito, qual branca vela na amplidão dos mares. No seio da mulher tanto aroma, nos seus beijos de fogo há tanta vida. Árabe errante, vou dormir à tarde, à sombra fresca da palmeira erguida. No trecho acima de Castro Alves, reúne-se vários temas e aspectos mais característicos de sua poesia, que é a identificação com a natureza, que é o ufanismo, que é o condoreirismo, que é a poesia clamando por liberdade, que é o erotismo, que é a visão da mulher segundo Castro Alves, que é uma visão chamada de uma mulher de corpo e alma, né? O amor é carnal, chamado de carnal sensual. Essa quarta questão marque para mim, meus filhos, a letra A de amor. Questão de número 5, essa questão, sinto que ela vai voltar. Foi o que eles fizeram nessa questão, eles colocaram a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, e colocaram o texto 2, uma paródia, Canto de Regresso à Pátria, de Oswald de Andrade. Os dois textos têm em comum o mesmo tema, a paisagem brasileira entrevista à distância. Então o texto é Canção do Exílio, o texto 2 é Canto de Regresso à Pátria. Aí o Enem fez a seguinte pergunta. Os textos A e B, escritos em contextos históricos e culturais diversos, enfocam o mesmo motivo poético. Olha aí, qual é o mesmo motivo? A paisagem brasileira entrevista à distância. Analisando os dois textos, texto 1, que é a Canção do Exílio, e o texto 2, que é Canto de Regresso à Pátria, conclui-se que, letra A, o ufanismo, atitude de quem se orgulha excessivamente do país em que nasceu, é o tom que se reveste dos textos? Não. O ufanismo, você tem o texto 1 do Gonçalves Dias, não no texto 2. No texto 2, o Oswald de Andrade está falando da sua terra natal, que é São Paulo, tá? Não tem nada de natureza. Então a letra A está errada.
A letra B diz assim, a exaltação da natureza é a principal característica do texto B? Não, natureza é o texto A, que é o texto 1, tá? A resposta para essa questão é justamente a letra C. O texto B, que é o canto de regresso à pátria, né? O canto de regresso à pátria. O texto B aborda o tema da nação como o texto A. Os dois textos trabalham a paisagem brasileira entrevista à distância, mas sem perder a visão crítica da realidade, que é justamente a paródia. Não esquece do que é paródia. Paródia é quando você faz críticas a textos consagrados. E o texto que mais foi parodiado é justamente esse, a Canção do Exílio. Murilo Mendes parodiou, Drummond parodiou, muitos outros escritores parodiaram a Canção do Exílio, que é o texto. Se você me perguntar assim, professor, qual é a obra-prima, a obra mais importante da literatura brasileira? A Canção do Exílio. É o nosso principal texto. Por que o senhor está afirmando que a Canção do Exílio é o principal texto? Por quê, meus filhos? Porque se você perceber, a Canção do Exílio de Gonçalves Dias, contém trecho do hino nacional brasileiro. Por isso que ela é o texto mais importante da nossa literatura, tá? Então a resposta aqui é a letra C, de campeão. É o que nós vamos ter do Enem. Questão de número 6. Questão de número 6. Outra questão. E haja questão. Isso aqui é prosa romântica. Pessoa praticamente aí, questão de romantismo, modernismo, está liderando aí. E isso. Por isso que eu falei para vocês, meus filhos, o Enem não é só estudo. Você tem que usar estratégia. Olha lá. A prova do Enem, ela é uma prova crítica, ela é uma prova reflexiva e ela é uma prova analítica que você vai ter que analisar. A prova do Enem, ela não é interpretação de texto. Interpretação de texto da banca passada, que era FGV. Aqui não. Na FGV, por exemplo, você não tinha uma resposta certa, você não tinha uma resposta única. Nessa aqui você tem, tá bom? Então se acostume também com a banca que vai fazer o seu concurso, tá? Então vamos lá, questão de número 6. São muitas, são 20 aqui, tem mais outra que tem 15, é tanta questão que a gente tem que resolver. Bora ver se a gente consegue resolver pelo menos na metade. Questão 6. No decênio de 1870, Franklin Távora defendeu a tese de que no Brasil havia duas literaturas independentes dentro da mesma língua, uma do norte e a outra do sul. Regiões, segundo ele, muito diferentes por formação histórica, composição étnicas, costumes, modismo, linguístico e etc. Por isso deu aos romances regionais que publicou o título Geral de Literatura do Norte. Em nossos dias, um escritor gaúcho, Viana Mock, procurou mostrar com bastante engenho que no Brasil há, em verdade, literaturas setoriais diversas, refletindo as características locais. Antônio Cândido, porque a questão do Sebrasp sempre é baseada em um crítico literário, e o Antônio Cândido é um, né? Pergunta que o Enem fez foi a seguinte: com relação à valorização no romance regionalista brasileiro, do homem e da paisagem de determinadas regiões nacionais, sabe-se que a resposta correta para essa aqui é a letra D de dado. Olha, dando muito letra D de dado. Letra D de desafio. Meu desafio EAD, o maior e melhor pré-vestibular gratuito do Brasil. Vamos lá. Letra D. A literatura urbana brasileira, da qual um dos expoentes é Machado de Assis, nosso maior e melhor escritor de todos os séculos, põe em relevo a formação do homem brasileiro, o sincretismo religioso, as raízes africanas e indígenas que caracterizam o nosso povo. Então, sexta questão, marca aí no teu material, que está disponibilizado aí no Google Classroom, letra D de dado, beleza? Então, a resposta da sexta, letra D. Vamos para outra. E haja questão. Questão 7, o sertão e o sertanejo. Vamos ler esse textinho aqui? Ali começa o sertão chamado bruto. Nesses campos tão diversos pelo matiz das cores. O capim crescido e ressecado pelo ardor do sol transforma-se em vicejante tapete de relva, quando lavra o incêndio que algum tropeiro, por acaso, ou mero desenfado, ateia como uma faúlha do seu isqueiro. Minado a surda na touceira, queda a vívida centelha,
corra daí a instantes qualquer aragem, por débil que seja, e levanta a língua de fogo, esguia e trêmula, como que a contemplar medrosa e vacilante os espaços imensos que se alongam diante dela. O fogo detido em pontos, aqui, ali, né, ali é construir, mas lentidão algum estorvo, vai aos poucos morrendo até se extinguir de todo, deixando como sinal da avassaladora passagem o alvacentro lençol, que lhe foi seguido os velozes passos. Por toda a parte melancolia, de todos os lados tétricas perspectivas, é cair, porém, daí a dias copiosa chuva, e parece que a varinha de fada andou por aqueles sombrios recantos a traçar às pressas, jardins, encantos e nunca vistos. Entra tudo num trabalho íntimo de espantosa atividade. É a obra Inocência de Visconde de Tonnerre. Aí o Enem, meus filhos, perguntou o seguinte para vocês. O romance romântico teve fundamental importância na formação da ideia de nação. Considerando o trecho acima, é possível reconhecer que uma das principais e permanentes contribuições do romantismo para a construção da identidade da nação é aí vamos lá, letra A, letra B, letra C, letra D. A resposta é justamente a letra D. Expansão dos limites geográficos da terra, que promoveu o sentimento de unidade do território nacional, deu a conhecer os lugares mais distantes do Brasil aos brasileiros. Então fica aí a questão de número 7, letra D. Dá muito letra D, né? Essa questão de número 8, né? Eu esqueci de colocar um índio. O índio, que é um índio, a figura de um índio, de um pintor moderno. Tá? Mas aqui dá para resolver mesmo assim. A feição deles é serem pardos, né? É a figura de um índio, né? A feição deles é serem pardos, de maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feito, andam nus sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa a cobrir, nem mostrar suas vergonhas, e estão acerca disso com tanta inocência como tem em mostrar o rosto. Então aqui você tem um fragmento da carta que está descrevendo o índio, e depois você teria no texto 2 um índio também, né? Um índio que representa essa figura do índio brasileiro, de um artista plástico moderno. Aí eles colocaram assim como pergunta: ao estabelecer uma relação entre a obra de Eckhout, que esse é o pintor moderno, e o texto da carta de Caminha, conclui-se que aí a resposta para essa questão é justamente a letra C. A pintura que é esse índio da obra de Eckhout, né, do pintor moderno, e o texto, que é o texto da carta de Caminha, de novo, como eu falei para vocês, carta de Caminha cai. E o que você tem que saber é identificar se esse trecho da carta está descrevendo o índio ou a terra. Está descrevendo o índio aqui, tá? O índio que foram justamente os habitantes que estavam aqui quando os portugueses chegaram. Não vai dizer que o Brasil foi descoberto, por Pedro Álvares Cabral, que não foi os índios, né? Foi os índios. O Pedro Álvares Cabral apenas falou: cheguei, Brasil, né? Mas só que quando o Pedro Álvares Cabral chegou, os índios já estavam aqui. Tanto é que os índios não chamavam para a terra onde eles habitavam de Brasil, eles chamavam Pindorama, que na linguagem indígena significa a terra das palmeiras, terra das palmáceas, terra do sabiá. Beleza? Então a resposta é a C. A pintura e o texto têm em comum, tem uma característica em comum, que é representar o habitante das terras que sofreram o processo colonizador. Então, oitava questão, letra C de casa. Questão 9, haja questão, né? É muita questão, meu irmão, né? Eu acho que essa 9 eu não cheguei mais a comentar com vocês. Na aula anterior a gente vai começar, a partir de agora, a resolver as nossas questões. O Canto do Guerreiro é o texto primeiro. Aqui na floresta dos ventos batida,
Façanha de bravos não geram escravos que estimem a vida. Sem guerra e lidar, ouve-me, guerreiros. Ouvi meu cantar, valente na guerra. Quem há, como eu sou. Esse quem há, vamos grifar esse detalhezinho, isso aqui é importante, tá? Esse quem há aqui. Quem há, como eu sou. Quem vibra o tacape com mais valentia. Quem golpes daria fatais como eu dou. Guerreiros, ouvi-me. Quem há, como eu sou. Gonçalves Dias. Já o texto 2 é Macunaíma, herói sem nenhum caráter de Mário de Andrade. Então você tem um texto do romantismo, né? Você tem um texto do romantismo aqui, O Canto do Guerreiro, de Gonçalves Dias, e aqui você tem uma obra moderna, Macunaíma, de Mário de Andrade, o epílogo, que eu vou ler aqui para você. Epílogo. Acabou-se a história e morreu a vitória. Não havia mais ninguém lá. Dera Tangolomangolo na tribo Tapanhumas, e os filhos dela se acabaram de um em um. Não havia mais ninguém lá. Aqueles lugares, aqueles campos, furos, puxadouros, arrastadouros, meio barrancos, aqueles matos misteriosos, tudo era a solidão do deserto. Um silêncio imenso dormia à beira do rio Uraricoera. Nenhum conhecido sobre a terra não sabia nem falar da tribo, nem contar aqueles casos tão pançudos. Quem podia saber do herói? Mário de Andrade. Pergunta que o Enem fez foi a seguinte: a leitura comparativa dos dois textos, Canto do Guerreiro e Macunaíma, acima indica que a resposta para essa é a letra C. As perguntas, lembra que eu grifei lá em cima? Quem há, como eu sou, texto 1. Quem podia saber, texto 2. Quem podia saber do herói? Deixa eu ver onde é que está esse quem sabia saber do herói aqui, rapidinho. Quem podia saber do herói, segundo o texto. Um minutinho aí, galera, só para mim analisar aqui, para a gente ver qual é o trecho aqui. Tá aqui no finalzinho, ó. Quem podia saber do herói, bem aqui no finalzinho. Essa é a letra C. As perguntas: quem há, como eu sou, texto 1. Quem podia saber do herói, texto 2. Expresso diferentes visões da realidade indígena brasileira. Então, a resposta para essa questão, você marca para mim a letra C. Letra C é a resposta correta dessa questão de número 9. Uma questão de romantismo e modernismo. Bora ver outra aqui. Outra questão. Leia o poema abaixo. Leia o poema abaixo. Ó, eu quero viver, beber perfumes na flor silvestre que balsama os ares, ver minha alma adejar pelo infinito, qual branca vela na amplidão dos mares. No seio da mulher há tanto aroma, nos seus beijos de fogo há tanta vida. Árabe errante, vou dormir à tarde, à sombra fresca da palmeira erguida. Pergunta que o Enem fez, só é questão do Enem, mano. Questão sobre romantismo e modernismo está pintando de monte aqui. No trecho acima de Castro Alves, reúne-se vários temas e aspectos mais característicos de sua poesia, identificação com a natureza, com o lirismo e erotismo. Essa primeira questão você marca para mim a letra A. É logo a letra A. Bora ver outra. Agora vem ser realismo, né? Eu estou indo numa sequência, né? Romantismo, né? Realismo, agora vem o realismo, né? Vem Machado de Assis, porque vocês sabem que o Enem gosta de Machado de Assis.
Então vamos lá. Questão 11. No trecho abaixo, o narrador descreveu o personagem, critica sutilmente um outro estilo de época. Galera, é o seguinte. Aqui é o seguinte. Qual é a escola que vem antes do realismo? Romantismo. Então a escola realista é antirromântica. Por exemplo, o realismo ele prega a objetividade, né, e o racionalismo em detrimento do subjetivismo e sentimentalismo romântico. Porque toda escola que surge, ela vem combater os excessos abusivos da sua antecessora. Certo? Então vamos lá. Naquele tempo contava uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça. E com certeza a mais bela voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o autor sobredor e realidade... Eu vou grifar um trecho aqui, que eu vou precisar, tá? Vamos colocar aqui. O autor sobredor a realidade e fecha os olhos para assadas e espinhos. Quando eu digo assim, o autor sobredora seria o lado exterior à realidade e fecha seria o lado anterior. Então seria realismo reagindo ao romantismo. Então vamos lá. Em que o autor sobredora a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno, que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Aí ele coloca assim, a frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo está transcrita na alternativa, é justamente essa que eu grifei aqui, ó. O autor sobredora a realidade, que é o realismo, é o lado exterior, que é o romantismo, fecha as sardas e espinhas, que é o lado interior. Seria uma crítica do realismo ao romantismo, letra A. É justamente a questão 11, essa frase que eu grifei. Tá bom, meus filhos? Vamos ver outra. Outra questão. Questão 12, notas. Realismo. Lá vem Machado. Machado de Assis direto na prova do Enem, né? Machado de Assis é a única certeza que a gente tem na prova do Enem que vai cair uma questão sobre Machado. Cai todo ano, né? Eu vou logo profetizar aqui. Vai cair de novo Machado de Assis, porque ele cai todo ano. Então vamos lá. Soluços, lágrimas, casa armada, veludo preto nos portais, um homem que veio vestir o cadáver, outro que tomou a medida do caixão essa. Toucheiros, convites, convidados que entravam lentamente a passo surdo e apertavam a mão à família. Alguns tristes, todos sérios e calados, padre e sacristão. Rezas, aperções d'água benta, o fechar do casão a prego e martelo, 6 pessoas que o tomam, taessa e o levantam, e o desce a custo pela escada, não obstante aos gritos, soluços e novas lágrimas da família, e vão até o coche fúnebre e o colocam em cima e transpassam e apertam as correias, o rodar do coche, o rodar dos carros, um a um. Isto que parece um simples inventário, aí é uma questão sobre gênero textual. Ele está perguntando para vocês, meus filhos, o que é o inventário? O inventário é quando você descreve fatos, situações, objetos, vai descrevendo, antes de você morrer, você vai descrevendo o que é que você vai deixar. Isso é o inventário. Isso é o inventário que ele está querendo saber o que é inventário, não é? Isso parece ser um simples inventário, eram notas que eu havia tomado para um capítulo triste e vulgar que não escrevo. Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o marco inicial do realismo no Brasil. Aí a pergunta que o Enem fez é a seguinte: o recurso linguístico que permite o Machado de Assis considerar o capítulo de Memórias Póstumas de Brás Cubas como inventário
A resposta é justamente a letra A. Enumeração de objetos e fatos, letra A. Isso aqui é fácil, né? Era só você saber o que é inventário. E olha, as 3 questões que eu tenho observado, porque são questões modelo, eles cobram inventário, que é um tipo de gênero textual, tá? Vamos ver outra? Agora vamos para o naturalismo. Questão 13, notas. Abatidos pelo fadinho harmonioso e nostálgico dos desterrados, iam todos, até mesmo os brasileiros, se concentrando e caindo em tristeza. Mas, de repente, o cavaquinho de Porfiro, isso aqui é o cortiço, acompanhado pelo violão de Firmo, romperam vibrantemente como um chorado baiano. Nada mais que os primeiros acordes da música crioula, que o sangue de toda aquela gente despertasse logo, como se alguém lhe fustigasse o corpo com ortigas bravas. E seguiam-se, né? Outras notas e outras cada vez mais ardentes e mais delirantes. Não eram 2 instrumentos que soavam, eram lúbricos gemidos e suspiros soltos em torrente, a correr e serpenteando como cobras numa floresta incendiada. Eram ais convulsos chorados em frenesi de amor. Música feita de beijos e soluços gostosos, carícia de fera, carícia de doer, fazendo estalar de gozo. O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Pergunta que o Enem fez foi a seguinte: no romance O Cortiço, de 1890, de Aloysio Azevedo, as personagens são observadas como elementos coletivos caracterizados por condicionantes de origem social, sexo e etnia. Na passagem transcrita, o confronto entre brasileiros e portugueses revela a prevalência do elemento brasileiro, pois mostra o poder envolvente da música brasileira que cala o fado português. Questão de número 13, letra C. De campeão, é o que nós vamos ser nesse Enem, campeões do Enem. Beleza? Tá acabando. Acho que, infelizmente, hoje a gente não vai dar ainda para a gente usar o outro simulado, a gente vai deixar para a próxima aula, porque esse aqui são 20 questões. Agora, parnasianismo. Poema Pátria. Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança, não verás nenhum país como este. Olha que céu, que mar, que rios, que floresça. A natureza aqui perpetuamente em festa. É um seio de mãe a transbordar carinhos. Vê que vida há no chão. Vê que vida há nos ninhos. Vê que se balançam no ar entre os ramos inquietos. Vê que luz, que calor, que multidão de insetos. Vê grande extensão de matas onde impera, fecunda e luminosa a eterna primavera. Boa terra jamais negou a quem trabalha, o pão que mata a fome, o teto que agasalha, quem com seu suor a fecunda e umedece. Vê pago o seu esforço e é feliz e enriquece. Criança, não verás país nenhum como este. Imita na grandeza a terra que nasceste. Olavo Bilac, Poesias Infantis. Pergunta que o Enem fez. Publicado em 1904, o poema A Pátria harmoniza-se com o projeto ideológico em construção da Primeira República. O discurso poético de Olavo Bilac ecoa esse projeto na medida em que a prosperidade individual com a exuberância da terra independe de políticas de governo. Questão de número 14, letra B, de bom. É o que os meus alunos do Meu Desafio AD são bons. E mais a questão, agora vem um simbolismo, cárcere das almas. Simbolismo agora, hein? A toda a alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza. Quando a alma entre grilhões, a liberdade sonha sonhando as imortalidades, rasga no etéreo o espaço da pureza.
Ó almas presas, né? Ó almas presas, mudas e fechadas nas prisões colossais e abandonadas da dor do calabouço atroz funéreo. Nesses silêncios solitários graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério. Cruz e Souza. Pergunta que o Enem fez foi a seguinte: os elementos formais e temáticos relacionados ao contexto cultural do simbolismo, encontrados no poema Cárcere das Almas de Cruz e Souza, são o refinamento estético da forma poética e o tratamento metafísico de temas universais. Questão 16, letra C. Questão 17. Esse texto é famosíssimo, né? Oswald de Andrade. Eu já perdi as contas de quantas vezes já caiu o poema Pronominar de Oswald de Andrade. Dê-lhe um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada. Me dá um cigarro, Oswald de Andrade. Pronominar de Oswald de Andrade. Aí depois você tem o comentário de Domingos Pascoal Segala. Iniciar a frase com o pronome oblíquo ato no soleníssimo na conversação familiar, despreocupado ou na língua quando se deseja reproduzir as falas das personagens, né? Domingos Pascoal Segala. A pergunta que o Enem fez foi a seguinte: comparando a explicação dada pelos autores sobre essa regra, pode afirmar que ambos, letra A, condena essa regra gramatical? Não. Acredito que apenas esclarecidos sabem essa regra? Claro que não. Letra C, critico a presença de regra na gramática? Em nenhum momento eles criticam. Afirmo que não há regra sim. Você não pode começar a frase por pronome oblíquo ato. Nada de dizer, me dá uma água. Você tem que dizer como? Dê-me uma água, não é? Critico a presença de regra na gramática, afirmo que não há regras sim. A resposta dessa questão 17 é letra E, relativizo essa regra gramatical. Questão 18. E haja questão, agora tudo é modernismo. O trovador, sentimentos em mim do asperamente dos homens das primeiras eras, as primaveras do sarcasmo, intermitentemente no meu coração arlequinal, intermitentemente. Outras vezes é um doente, um frio na minha alma, doente como longo som redando, cantabona, dolor. Som tupi selvagem, alaúde civilizado, som tupi selvagem, tangendo alaúde que é o civilizado. Pergunta que o Enem fez foi a seguinte, cara ao modernismo, a questão da identidade recorrente na prosa e na poesia de Mário de Andrade. Em Um Trovador, esse aspecto é abordado subliminarmente por meio de expressões como coração arlequinal, que evocando o carnaval remete à brasilidade. Letra B, verificado já no título Trovador, que remete aos repentistas nordestinos, estudado por Mário de Andrade em suas viagens folclóricas. Viagens folclóricas é a obra Macunaíma, o herói sem nenhum caráter que trabalha o folclore regional da Amazônia. Não é a B, não é a A. Na letra C, lamentado pelo eu lírico, tanto no uso de expressões como sentimentos em mim do asperamente, verso 1, frio, verso 6, alma doente, verso 7, como pelo som triste do alaúde e do orom, verso 9. Também não. Letra D, problematizado na oposição tupi selvagem, alaúde civilizado, apontando a síntese nacional que uma das palavras-chave da primeira geração, primeira fase, é o nacionalismo fanista, nacionalismo patriótico, que é o sentimento de amor à pátria. Apontando a síntese nacional que seria a proposta do manifesto antropófago de Oswald de Andrade. A resposta correta da questão número 18 é a letra D, de desafio, o maior e melhor pré-vestibular gratuito do país, do mundo. Letra E, exaltado pelo eu lírico que evoca os sentimentos dos homens das primeiras eras para mostrar o orgulho brasileiro por suas raízes indígenas. Então, resposta 18. E agora a última. A última questão para a gente poder fechar. Meus filhos, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira sempre caem nessa banca. Por que sempre cai nessa banca? Porque essa banca
ela dá ênfase ao modernismo. E esses três autores foram os autores mais importantes da escola moderna. Então vamos lá. Questão 19. Poética de Manuel Bandeira é quase o manifesto do movimento modernista brasileiro de 1922. No poema, o autor elabora críticas e propostas que representam o pensamento estético predominante na época. O nome do poema é chamado Poética. Ele diz assim, o Manuel Bandeira, um dos principais críticos ferrenhos da literatura do passado. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de pontos, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário cunho vernáculo do vocábulo. Olha a função metalinguística aí. Abaixo os puristas, quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clãs de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação, não é liberdade. Manuel Bandeira, poesia completa e prosa. Pergunta aqui, a última pergunta do dia, terminando nossa aula aqui, né, com chave de ouro, resolvemos 19 questões, é muita coisa, bicho, né? Com base na leitura do poema, podemos afirmar corretamente que o poeta critica o lirismo louco do movimento modernista. Se eu sou modernista, como é que eu vou me criticar? Está fora a letra A. A letra B, critica todo e qualquer lirismo da literatura? Não, ele critica o lirismo dos parnasianos, né? Letra C, propõe o retorno do lirismo do movimento clássico? Não. Letra D, propõe o retorno do movimento romântico? Também não. A resposta correta é a letra E, de estudante, E de escola, né? Propõe a criação de um movimento, criação de um novo lirismo, o lirismo que é liberto. Então fica a questão número 19, letra E de estudante. Com isso aqui, jovens, a gente fecha o nosso material, né? Olha, resolvemos questões, vimos todo o resumo teórico aqui, né? Resumo teórico aqui dos movimentos que caem na prova de literatura. Então eu queria encerrar nossa aula de hoje com essa reflexão aqui, que eu bolei ela, né? Já faz isso. Isso aqui eu já usava desde a época dos nossos aulões lá no Desafio Renascer. Aquele palco ali é a nossa casa, aquela ali, né? Eu sempre usava, quando ia começar a revisão do Enem, na época era o vestibular tradicional, eu começava com essa reflexão. Então vamos lá, meus filhos, vou ler junto com vocês para levantar a moral de vocês aqui, ó. Os momentos decisivos de sua jogada estão chegando. Faltam 23 dias para a prova. Está chegando a hora, está chegando a hora. Essa onça está com sede, essa onça quer beber água. Vou beber água, estou com sede. Os momentos decisivos de sua jogada estão chegando. Não vá titubear feito homem barroco. Aqui eu misturo as escolas e os temas de cada uma delas. Busque o equilíbrio. Equilíbrio são os clássicos. Busque o equilíbrio dos clássicos para resolver com cautela e certeza cada mexer da peça de seu xadrez. Não escreva pelo xadrez de estrela, como afirmava Padre Antônio Vieira. Use da lógica e da boa interpretação, que eram temas do Vieira. Essa lógica é o silogismo dele, que é o raciocínio lógico, o pessoal de concurso público de estudo, né? É o silogismo do Vieira. Demonstre sua liberdade escrita como fizeram os românticos. Liberdade é um dos principais temas do romantismo, vimos hoje isso. Apenas não deixe o medo e o pessimismo tomar conta de seu eu. Não sejam pessimistas, meus filhos, vocês vão conseguir passar. Já deu tudo certo, está dando tudo certo, não é? Apenas não deixe o medo e o pessimismo tomar conta de seu eu e acabe se entregando aos devaneios. Realista que és, sabe que nossa sociedade é competitiva, ainda mais vocês que vão fazer cursos concorridos, como o curso de medicina, o curso de direito, o curso de engenharias, né? Ah, professor, são 60 vagas. Eu não quero 60, eu quero só uma. Quero só uma vaga, não é? Apenas não deixe o medo e o pessimismo tomar conta de seu eu e acaba se entregando aos realistas, aos devaneios, desculpe.
Realista que és, sabe que nossa sociedade é competitiva. Se não fosse competitiva, a gente não estava aqui toda sexta-feira, de 14 às 15h20, estudando aqui. Se não fosse competitiva, a gente tem que estudar. A gente tem que ralar todos os dias, né, para conseguir o nosso objetivo, que é a aprovação. Né? Sabe que nossa sociedade é competitiva, use de sua objetividade e acredite. Aquela vaga é sua e ninguém toma. Utilize da norma parnasiana no que diz respeito à disciplina. Quem são disciplinados? Os disciplinados são os parnasianos, para eles tudo é perfeição, né? Utilize da norma parnasiana no que diz respeito à disciplina. Evite excesso de estudos na véspera. Não quero ninguém estudando na véspera. E muito menos bebida alcoólica, porque o álcool ele reduz o raciocínio, ele torna o raciocínio de vocês lento. Seja modernista. Olha o modernismo, a escola que mais cai no Enem. Seja modernista e chute o pau da barraca quando tiveres certeza da tua vitória, porque eu acredito em você. Você vai vencer. Você vai conseguir. Você foi aprovado. E com isso, a gente fecha a nossa revisão de hoje. E até a próxima, meus filhos, se Deus quiser. Tchau e vamos no ritmo do estudo até o dia da prova, tá? Tchau, galera. Até a próxima. Tchau! Chegou!